Bom dia a todos. Live e alive. Palavras poderosas. Live e alive. Com alegria, com entusiasmo, para enfrentar mais uma semana com grandes conquistas. Nós somos agora numa semana dedicada a Ben Adam Lachavero, traduzindo, entre uma pessoa e seu semelhante. Vimos, durante os últimos dias, como componente um fator super importante nas relações entre um ser humano e seu semelhante, seu próximo, é a humildade. E vamos se aprofundar mais quais que são os pontos chaves para poder se relacionar melhor com outra pessoa, com humildade, com amor e bondade, com compaixão, e realmente merecer a bênção de Deus que nós falamos nas nossas rezas diariamente. Nos abençoe o nosso Pai, porque somos juntos, somos unidos. Vamos entender melhor e vamos aprender o segredo da nossa união, que é a fonte de todas as boas virtudes. Voltamos mais uma vez para o livro sagrado Tânia, que sempre é a Bíblia racídica que nós usamos em nossos estudos. O autor do livro nos ensina que o cérebro, nosso intelecto e cérebro, é o fator principal de dominar nossas emoções, atitudes e atos. E ele diz o seguinte, eu vou falar as palavras porque vão se tornar super importantes para nós nas nossas próximas aulas também. Diz o livro, nos assuntos relacionados entre a pessoa e seu próximo, a pessoa tem que aprender como seu cérebro deve dominar e governar o resto de seu ser, de seu corpo até. Ele dá um exemplo. Tão logo que suba no seu coração qualquer animosidade e ódio, ou qualquer inveja ou ira, ou rancor, ele não deve aceitar isso de forma alguma. Ao contrário, ele tem que despertar sentimentos de bondade e amor, tolerante até limite extremo. E o exemplo sobre isso aqui é José em relação com seus irmãos. José com seus irmãos. O que aconteceu entre José e seus irmãos? E por que o autor desse livro sagrado usa ele como exemplo sobre as relações entre pessoas que eles têm que ser com o máximo de amor e tolerância? José perdeu sua mãe com 9 anos. Mas ele era o filho querido para seu pai Jacó. Os irmãos de José tiveram dificuldade de aceitar as manifestações do amor e carinho do pai Jacó para seu filho José. O assunto chegou até tal ponto que os irmãos venderam José, sequestraram ele, venderam ele, e ele foi levado para Egito. No Egito, José, apenas com 17 anos, foi trabalhar numa casa de alguém que se chamou Potifar, onde ele foi acusado de ter relações com a dona da casa e foi colocado numa prisão por mais 12 anos. Por divina providência, após os 12 anos, já que ele conseguiu interpretar bem os sonhos das pessoas, chegou aos ouvidos do faraó que tinha os seus sonhos para ser interpretados. José foi convocado da prisão
Encurtando a história, ele se tornou o vice-rei. 22 anos depois, um bom tempo depois, os irmãos de José da Terra Santa descem para o Egito, onde que José já era vice-rei, para comprar comida, porque quem era o fornecedor de comida para o mundo inteiro era José, o vice-rei e companhia. José, logo para conhecer seus irmãos, eles não a conheceram. História longa, mas finalmente chegou o momento quando Yosef declara para seus irmãos as palavras conhecidas, depois de tanto agonia, tanto sofrimento. José fala para seus irmãos: Ani Yosef, eu sou José, vosso irmão, eu sou irmão de vocês. Os irmãos, assustados, não conseguiram abrir a boca. E o que os irmãos imaginaram? Agora vai ser o nosso fim. O nosso irmão que nós vendemos, jovem, querido para seu pai, nós sequestramos ele, vendemos ele. Nosso pai sofreu tantos anos. E o próprio José, coitado, o que nós fizemos com ele? 12 anos numa prisão, num buraco na terra. Agora, o que ele vai fazer com nós? Ele vai falar: vocês são um grupo de assassinos. Agora vocês vão ficar o resto dos vossos dias numa cadeia no Egito. Vocês nunca mais vão ver a luz do dia. Mas o que José fala para eles? Não fica triste, meus irmãos. Não foram vocês que me venderam. Foi Deus que me enviou para essa terra, para eu poder salvar a nossa família e o resto do mundo. Isso é uma missão de Deus, diz José. Não ficam tristes. Não foram vocês que me venderam. Independente qual que foi a intenção de vocês, o plano de Deus era diferente. Será que isso é possível? Não somente que José não se vinga com eles, ainda tira deles o sentimento de culpa. Ajuda a família, traz eles todos como suas famílias, seus irmãos e o pai para a terra do Egito, oferece para eles de bom e melhor, e após o falecimento do pai Jacob, os irmãos ficaram com medo de novo. José chama eles e deixa com toda segurança: não se preocupa, gente, não se preocupa, amo vocês, vou dar para vocês o melhor que eu posso. Isso foi um plano de Deus. Por isso, quando o autor do Tânia está querendo usar um exemplo de alguém que consegue superar sentimentos de ódio, vingança, que nós sabemos, vingança possui um prazer enorme. Quando alguém se vinga, é super prazeroso. Mas José evita esse prazer. Não se vinga, ao contrário, dá todo o conforto possível. Por isso ele é usado como exemplo, aprender do José com seus irmãos, usando as palavras sagradas do Zohar, pagar as ofensas com favores. Pagar ofensas com favores, isso devemos aprender do José. Mas qual que é o segredo? Qual que foi o segredo do José? O que ele entendeu da sua vida que deu para ele toda essa força? É bom olhar de novo as palavras que José usou e depois vamos trazer isso aqui para a nossa realidade. José diz para os seus irmãos: agora vejam, não foram vocês que me venderam. Não foi vendido, diz José. Não havia aqui uma venda. Foi Deus que me enviou. Qual que é a diferença de alguém que está vendido ou alguém que está enviado?
Tem várias diferenças. Mas o ponto-chave é o seguinte: quando vendemos algo, significa que nós não queremos aquilo mais, nós não precisamos, aquilo não é mais importante na nossa vida. Temos um computador usado que queremos vender, aquilo não importa, porque temos uma outra, isso já nós não queremos mais. O carro usado, vende ele. Muda de apartamento, vende. Nós não queremos aquilo mais. Por isso, vender, não se consulta aquele que está sendo vendido se ele gostaria de ser vendido. Não se pergunta para o computador ou para o carro, você gostaria de ser vendido? Não é bem por aí. O dono decide, aceita o dinheiro e vende o objeto. Aquilo se torna um objeto. Uma bola de ping-pong. Vai de um lado para o outro, conforme a conveniência da pessoa, quem vendeu. Bem diferente é quando você envia alguém, um emissário. Aqui é bem diferente. Você vê a virtude da pessoa, que ele vai te representar pela grandeza dessa pessoa. É meu emissário, eu estou enviando ele. Diz José para seus irmãos, não acho que eu fui uma bola de ping-pong que vocês receberam um pouco de dinheiro e realmente me trocaram para um pouco de dinheiro. É nada disso. Deus me enviou. E apesar de todas as dificuldades que eu passei, o tempo inteiro eu sabia, eu sou mensageiro de Deus. E o que Deus está querendo de mim nessa hora? Isso faz parte de um plano. Por isso eu vou superar, porque eu tenho a força. Por isso diz José para seus irmãos, vou me vingar por quê? Foi enviado por Deus. Independente do que vocês acharam, isso não importa. Eu sei o que Deus quis de mim e está querendo de mim. Por isso, não falta afeto e bondade quando alguém é um emissário de Deus. E é interessante, se nós vamos pegar isso, nós vamos ver que nós temos aqui um ensinamento, de um lado, tão prático e ao mesmo tempo super profundo. Cada um de nós, o segredo de nosso sucesso, como se relacionar com nós mesmos e principalmente com os outros, com o mundo grande, saber quem que nós somos. Nós não somos objetos, sujeitos a reações dos outros à nossa volta. Somos emissários de Deus. Nossa vida tem propósito. E já que nossa vida tem propósito, nós temos uma missão para cumprir. E essa missão foi dada para cada um de nós em particular. Deus avaliando que nós somos as pessoas certas para realizar aquela missão. Uma pessoa não fica vingativa e jamais que vai tentar abaixar ou rebaixar uma outra pessoa. Por que eu vou fazer isso? Isso por causa rebaixar uma outra pessoa vai ajudar a minha missão? Isso vai realmente demonstrar, uma certa forma, revelar quem que eu sou? Isso é uma forma de mostrar a minha capacidade, rebaixar uma outra pessoa? Sou eu, emissário de Deus. Vou perder tempo e fazer algo proibido que não tem sentido. Encurtando e somando o que nós vimos hoje. Para poder se relacionar bem com o mundo, com nós mesmos e com os outros, em primeiro lugar, lembrar dessa frase: nós não fomos vendidos. Nós somos emissários. Nos enviaram para uma missão importante, uma missão segreda, que nós sabemos e Deus sabe. Por isso, temos que ter a dignidade e a realeza e a liderança como nós e como os outros, adequado para quem que realmente somos. E não se perder em coisa pequena. E quando se trata, que nós começamos hoje, entre nós e nosso semelhante, obviamente a forma que a gente tem que se comportar é que nem príncipes e reis.
continuação do assunto, se Deus quiser, amanhã. Mas vamos começar a semana com força. Somos gente forte, com dignidade e força, uma força divina. Vamos superar todas as nossas dificuldades. Vamos realmente perceber em tudo que faz parte de um plano. E tudo se torna uma grande oportunidade. Um bom dia para todos. Até amanhã.